Olá, alunos do 9º ano do Colégio Estadual Pré-Universitário de Araguaína. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Ciências na modalidade remota. Eu sou a professora Paloma Terres e junto com a professora Genilce, a gente vai trazer algumas discussões para esse bimestre. Vamos começar então nossa aula hoje na unidade temática Matéria e Energia. E hoje eu vou acompanhar vocês no estudo de transformações físicas e transformações químicas. Vem comigo! Pessoal, a gente precisa dar uma revisada nos estados físicos da matéria. Eu sei que vocês já estudaram isso antes, mas a gente precisa saber que os materiais, numa temperatura que a gente chama de ambiente, que é a temperatura comum para nós, podem encontrar-se fundamentalmente em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Aqui nós temos 3 exemplos, né? O granito aqui, ó, que está no estado sólido, e a gente sabe que ele tem propriedades e características de sólido. Nós temos aqui o exemplo da água no estado líquido e do ar no estado gasoso, para a gente poder pensar, então, como que os materiais estão aí se apresentando na natureza. A gente sabe que podem existir mais outros estados físicos, mas nessa aula a gente vai discutir somente os estados sólidos, líquidos e gasosos, ok? Pessoal, então vamos falar dos estados físicos da matéria numa caracterização macroscópica, que é assim como a gente consegue ver a olho nu, ok? O estado sólido, ele tem um formato fixo, um formato definido. Tem um volume constante numa temperatura que não se altera e é difícil de comprimir, ok? Se você pegar, por exemplo, um objeto sólido e tentar comprimir, alguns materiais têm algumas propriedades de elasticidade maior do que os outros, mas em geral eles são difíceis de serem comprimidos. Já o estado físico líquido tem forma variável. Ele vai assumir a forma do recipiente que você coloca. Por exemplo, imagina que eu tenha 2 litros de água e coloque essa água num recipiente de formato retangular. Imaginou? Então, o que vai acontecer? A água vai assumir o formato desse recipiente. Agora, se eu pegar esses mesmos 2 litros e colocá-los num recipiente de formato oval, por exemplo, a água então vai ter o formato oval. Ou seja, os líquidos em geral assumem o formato do recipiente. Os líquidos têm volume constante, a temperatura constante e também são difíceis de comprimir. Já as substâncias no estado gasoso têm um formato variável, também vai assumir a forma do recipiente. O seu volume também é variável, porque como os gases têm uma alta capacidade de expansão, eles vão se afastar, uma partícula de gás se afasta da outra partícula de gás, então eles vão assumir todo o recipiente. Se eu tiver com gás num recipiente de 2 litros, por exemplo, então ali vai ter 2 litros. Agora, se eu pegar o gás e deixar ele vazar para um ambiente bem maior, ele vai assumir todo o ambiente. É por isso que a gente consegue sentir, por exemplo, o cheiro de perfume num ambiente mais ou menos fechado, porque o gás ele assume todo o ambiente que ele está ocupando. E os gases são fáceis de comprimir, ok? Quando a gente abaixa a temperatura e aumenta a pressão, eles vão se aproximando uns dos outros. Então, vão ter aí uma alta compressibilidade. Eu vou mostrar para vocês agora uma simulação para a gente conseguir ver isso um pouquinho melhor. Aqui nós podemos ver as partículas que compõem a água. Nós estamos numa temperatura de menos 127 graus, portanto, está no estado sólido. Qualquer temperatura abaixo de 0 graus Celsius, a água estará sólida e as partículas estão muito próximas umas das outras. Quando nós aquecemos, o que acontece? Elas começam a se movimentar um pouquinho mais. Quando eu chegar a 0 graus Celsius, elas vão passar pelo ponto de fusão. Estou bem próximo de 0 graus Celsius, aqui é o termômetro, estamos a menos 3 e elas estão se movimentando um pouco mais. Quando chegamos a 0 graus Celsius é o ponto de fusão, vamos continuar elevando a temperatura. Aqui a água já está no estado líquido e pode ver que elas estão um pouco mais afastadas e estão com liberdade de movimento um pouquinho maior.
Se eu continuar aquecendo até atingir 100 graus Celsius, ó, estamos a 104 graus Celsius, é o ponto de ebulição da água. A água começa então a ebulir. As primeiras bolhas de água, de vapor d'água, começam a se desprender, as primeiras partículas começam a vaporizar. Observa aqui o que acontece. Quanto mais temperatura, mais distante elas estão. Então, no estado sólido, as partículas estão muito próximas, no estado líquido elas estão um pouquinho mais afastadas e no estado gasoso elas já estão bem mais afastadas. Eu vou colocar bastante temperatura para vocês verem que quanto maior a temperatura, mais distante elas ficam, porque se movimentam ainda mais. Então, pessoal, falando de mudança de estado físico da matéria, a gente sabe que cada material, quando muda de um estado físico para o outro, vai receber um nome específico. Por exemplo, aqui nesse esquema nós temos a água congelada, a água líquida e a água em vapor, tá? Mas isso vale para qualquer material. Quando o material passa do estado sólido para o estado líquido, essa passagem a gente chama de fusão, ok? Fusão, então, é a passagem do sólido para líquido. Quando o material passa do estado líquido para o estado gasoso, essa passagem a gente chama de vaporização. E presta atenção que a vaporização ela pode acontecer de duas formas, ok? A primeira delas é a evaporação. A evaporação é o processo que ocorre quando, por exemplo, você tem uma roupa secando no varal e a água que está naquela roupa precisa receber bastante calor e lentamente vai passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, é um processo lento, ok? Então, a evaporação é um processo lento. Agora, nós temos também uma outra passagem do estado líquido para o gasoso, que a gente chama de calefação. É quando acontece, por exemplo, de você colocar uma gotinha de água numa chapa quente e vai fazer aquele sonzinho assim, ó. Vai fazer aquele sonzinho assim, ó. Então, e a água que você pingou passa para o estado gasoso ou de vapor muito mais rápido do que no processo de evaporação. Então, vaporização pode ser duas. Evaporação ou calefação. Evaporação é lento e calefação é muito rápido, ok? Agora, se eu tenho um material que está no estado gasoso e ele passa para o estado líquido, esse processo a gente chama de liquefação ou também de condensação. Não tem diferença entre liquefação e condensação. Quando você tem um material que está no estado líquido e passa para o estado sólido, a gente chama de solidificação, ok? E a passagem direta, aquele pulão direto do sólido para o gasoso, dá um salto direto, nem vira líquido, já vira direto gás, a gente chama de sublimação, ok? E o saltão também, diretão, do gasoso para o sólido, a gente também chama de sublimação. Em alguns livros a gente vê também o nome de ressublimação. Uma propriedade bastante importante para a gente estudar sobre o estado físico dos materiais é o que a gente chama de ponto de fusão, representado muitas vezes por PF ou TF, temperatura de fusão. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura a qual ocorre a passagem do estado sólido ao estado líquido. Por exemplo, imagina que nós temos aqui água, ok? A gente vai aquecer essa água. Imagina que a água está aqui na temperatura de menos 10 graus Celsius, que é a temperatura em média aí de um freezer. Então, a água está aqui, ela está no estado sólido, ok? É gelo. Então, você tira ela do congelador, automaticamente essa água começa a receber calor do ambiente, porque o ambiente está mais quente do que lá dentro do freezer. Então, essa temperatura começa a subir, ok? Esse gráfico aqui, ó, é de temperatura em função do tempo. Conforme o tempo passa, a temperatura aumenta. E quando chega em 0 graus Celsius, a gente chama isso aqui de ponto de fusão.
da água. A água começa a se fundir, então a água está no estado líquido mais gelo. Então é um sistema de coexistência. A água está derretendo, está se fundindo. Então eu tenho aqui gelo e água ao mesmo tempo. Enquanto todo o gelo não derrete, a temperatura não sobe mais. A temperatura fica constante, ela para de aumentar. Mesmo que você aqueça, a temperatura não sobe mais. Quando todo aquele gelo se fundiu, ou seja, derreteu, aí a temperatura volta a subir. E aí a gente continua aumentando a temperatura e a água aqui está no estado líquido. Então, qual é o ponto de fusão da água? O ponto de fusão da água vai ser 0 graus Celsius. Outra característica importante é o ponto de ebulição da água, que a gente chama de PE. O ponto de ebulição de qualquer material, na verdade. O ponto de ebulição de uma substância é a temperatura a qual ocorre a passagem rápida e tumultuosa do estado líquido ao estado gasoso. Então, aqui, como a gente está fazendo o exemplo da água, né? Para a água, isso acontece a 100 graus Celsius. Tá? Então, imagina aqui que essa água está numa temperatura de ambiente, né, 20 graus Celsius, ela está no estado líquido. Você vai aumentando a temperatura conforme o tempo passa e essa água vai aquecendo. Quando a água chega em 100 graus Celsius, ela começa a ebulir, começa a se desprender as primeiras bolinhas, começa a borbulhar então aquela panela de água que a gente está aquecendo. E aí, com o passar do tempo, a temperatura ainda não sobe, até que toda a água daquele recipiente tenha evaporado, ou vaporizado, na verdade. Então, nesse momento, quando toda a água passa pelo processo de vaporização, ebuliu e começa a vaporizar, a gente começa a ter, então, vapor de água, que é água no estado gasoso. Ok, pessoal? Então, qual é o ponto de ebulição da água? Vai ser 100 graus Celsius. Professora, 100 graus Celsius é o ponto que todas as coisas começam a ferver? Não. Cada substância tem uma temperatura específica para fundir e para ebulir. Então, depende de cada substância. Por exemplo, nós temos metais que, para eles fundirem, para eles passarem do estado sólido para o líquido, eles precisam de altíssimas temperaturas, mais de 1000 graus Celsius. Enquanto que a água, a 0 graus Celsius já faz isso, né? Então, depende de cada material. E pelo fato dos materiais terem diferentes pontos de fusão e de ebulição, a gente consegue dar aí diferentes funções. Por exemplo, como é que eu consigo fundir o açúcar em caramelo sem fazer com que a minha panela de alumínio passe por um processo de fusão? É porque o açúcar, ele tem um ponto de fusão muito mais baixo do que o alumínio. Então, com isso eu consigo, entre aspas, derreter o açúcar e transformar em caramelo, mas eu não consigo derreter a minha panela. Então, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Os materiais, eles podem se encontrar nos estados sólido, líquido e gasoso. E os estados físicos da matéria, eles estão relacionados com quantas partículas estão próximas umas das outras. Quando uma substância muda de estado físico, a sua natureza não muda. Por exemplo, quando a água está no estado líquido e a gente coloca ela para aquecer numa panela, ela vai vaporizar, vai passar para o estado de vapor, mas continua sendo água. A mesma ideia vale para a água no estado sólido. Quando ela passa pelo processo de fusão, o gelo derrete, por exemplo, não deixa de ser água. Então, uma mudança de estado físico não muda a natureza do material. Vamos falar agora de transformações físicas e químicas. Pessoal, toda modificação na matéria a gente chama de transformação ou de fenômeno, ok? Essas alterações, essas transformações podem ser do tipo físicas ou químicas. Por exemplo, toda combustão ou toda queima a gente chama de fenômeno ou transformação química. Esse material vai ser consumido e vai transformar aí de uma maneira que as suas características não serão mais as mesmas, a sua natureza não será mais a mesma, vai virar outra coisa. E já um processo de mudança de estado físico, como é o caso aqui da fusão da água, a gente chama de fenômeno
físico ou de transformação física. Então, memoriza, toda queima é uma transformação química e toda mudança de estado físico é uma transformação física. Nem sempre dá para a gente perceber, mas ao nosso redor é constante as transformações da natureza e da matéria. Algumas dessas transformações alteram a composição do material e outras só alteram o seu estado físico ou a sua aparência. São os fenômenos físicos aqueles que não alteram a identidade química da substância. Por exemplo, o ouro bruto, quando é transformado em aliança, passa por um processo aí de fusão. O gelo transformado em água líquida, a água líquida transformada em vapor, quebrar um copo de vidro, cortar o pão em pedaços, entortar uma colher e diversos outros fenômenos. São transformações químicas aquelas que provocam alteração na composição química da substância, ou seja, a substância deixa de ser aquele material e passa a ser um outro material. Uma transformação química também é chamada de reação química. A matéria do estado inicial desaparece e no seu lugar vai surgir uma outra substância diferente. Por exemplo, quando eu pego gás oxigênio, o gás oxigênio é formado por duas partículas que a gente chama de átomos de oxigênio e reagem aí, essas duas partículas reagem com outras partículas chamadas gás hidrogênio. Então, aqui eu vou colocar essas partículas para reagir com essas. E o resultado final vai ser isso aqui. Então, isso aqui, pessoal, é gás oxigênio reagindo com gás hidrogênio. E adivinha só o que hidrogênio com oxigênio formam? Forma água. Então, olha só, esses dois carinhas precisaram se separar. Esses dois carinhas precisaram se separar e esses aqui também. Então, a matéria no estado inicial desaparece, se desfaz. E no seu lugar surgem coisas novas. Então, olha antes e olha depois. Isso aqui é uma reação química. É o processo de produção de água, por exemplo. Outros exemplos de transformações químicas pode ser a fabricação do pão, o apodrecimento de alimentos, o azedar do vinho, toda a fermentação que as bactérias fazem, digestão dos alimentos, o processo de respiração, que não está aqui, mas combustão do álcool, lembra? Toda queima é uma transformação química, acender uma vela, combustão da madeira, a respiração, cozinhar biscoitos, formação das chuvas ácidas e uma infinidade de coisas, de fenômenos que tem aí no nosso dia a dia. E agora, você consegue classificar alguns desses fenômenos em físicos ou químicos? Vamos fazer um teste. Classifique em transformações físicas ou químicas o amadurecimento de uma fruta, por exemplo. E aí, quem disse química, acertou. Próximo. Classifique em transformação física ou química o derrubar de peças de um dominó. Quem disse físico, acertou. Classifique as transformações em físicas ou químicas o enferrujamento de um prego. Quem disse químico, acertou. O amassar de uma latinha de alumínio. Quem disse físico, acertou. A combustão de um palito de fósforo. Você disse químico? Acertou. O processo de dissolver um comprimido em água. Quem disse químico, acertou. A fusão do gelo. Quem disse físico, acertou. A decomposição de uma laranja. Quem disse químico, acertou. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham revisado e que vocês acompanhem os nossos roteiros e as nossas aulas na Google Classroom, no YouTube e nos grupos de WhatsApp. Fique atento e faça as atividades dessa aula. Já tem atividade 1 esperando por vocês. Beijos, se cuidem e fiquem bem!